Boa tarde, essa aqui é a questão 6 da atividade avaliativa do dia 28/11, que diz o seguinte. Escreva a equação geral dos planos paralelos ao plano π, cuja equação é 3x menos 2y menos 6z menos 5 igual a zero, que distam 5 unidades da origem. Bom, o que nós temos primeiramente? Temos a equação do plano π, que foi dada pelo enunciado, que é 3x menos 2y menos 6z menos 5 igual a zero. E nós temos a informação de que os planos que eu quero encontrar essa equação geral são paralelos a esse plano π. Então, se esses planos são paralelos a π, os seus vetores normais também são paralelos a ele. E, portanto, podem possuir as mesmas componentes. Tudo certo? A única coisa que vai mudar entre os dois vai ser o termo independente. Entre os três, no caso, vai ser o termo independente aqui da nossa equação geral do plano. Outra coisa também é que eu estou claramente lidando com um problema de distância. Distância entre ponto e plano. Como assim? Distância entre esses dois planos que são paralelos e entre um ponto, que é a origem. Então, eu vou calcular o que eu vou utilizar. Fórmula da distância. Distância entre ponto e plano. Ela é dada da seguinte forma. Esse dzão aqui é de distância, é igual ao módulo de ax0 mais by0 mais cz0 mais d sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas o que são essas letras, A, B e C são as componentes do vetor normal ao plano. No caso, aos planos, que a gente vai calcular a equação dos planos. Então, A, B e C são as componentes do vetor. O mais D é o que a gente vai trabalhar em cima, O D vai ser exatamente o termo independente dos planos, que vai ser o que a gente vai trabalhar em cima. É a única coisa que vai diferenciar os dois, já que os coeficientes vão ser os mesmos, por serem paralelos. E x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto. Só que perceba uma coisa. A gente está calculando a distância de um plano a que ponto? A origem. E quais são as coordenadas da origem? 0, 0 e 0. Então, quando eu jogo aqui na fórmula, substituo 0 aqui dentro do x, y e do z, eu vou zerar essa parte e vai sobrar só d. Então, para eu calcular a distância entre um plano e a origem, eu posso utilizar somente isso. A, B e C ainda continuam sendo as componentes do vetor normal e d vai ser aquele termo independente que eu vou trabalhar. Bom, então agora que eu tenho uma fórmula que é mais otimizada para eu trabalhar, vamos substituir. Bom, ele quer os planos que distam 5 unidades da origem, ou seja, eu já tenho a distância. A distância que eu quero é 5, então eu substituo aqui no dzão 5. Então vai ficar 5 é igual ao módulo de d, que é o que eu vou trabalhar, sobre a raiz quadrada das componentes do vetor normal. Qual é o vetor normal? De novo, são os coeficientes, Os coeficientes dos termos do x, y e z, ou seja, 3, menos 2 e menos 6 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, vai dar 9 mais 4 mais 36, que dá 49. Então, 5 é igual ao módulo de d sobre a raiz de 49. Portanto, resolvendo aqui, 5 é igual ao módulo de d sobre, qual é a raiz de 49? Exatamente, 7. Multiplicando aqui cruzado, módulo de d é igual a 7 vezes 5, que é 35. Então, aqui eu estou trabalhando com módulos. Então, módulo de d é igual a 35, a pergunta que eu tenho que fazer é quais valores de d satisfazem essa nossa equação modular aqui. Ora, quais são os valores? D é igual a 35, obviamente, porque o módulo de 35 é 35. Ou D é igual a menos 35, porque o módulo de menos 35 continua sendo 35. Então, eu tenho esses dois valores para D. Então, eu vou ter duas equações? Exatamente. Olha o enunciado. Escreva a equação geral dos planos. Então, eu achei dois valores de D que satisfazem todos esses requisitos do enunciado.
Então, portanto, as equações dos planos que são paralelas ao plano π do enunciado e estão a distância de 5 unidades da origem, são essas equações aqui, ó. 3x menos 2y menos 6z mais o 35, que é o primeiro valor para D, e 3x menos 2y menos 6z menos 35, que é o segundo valor de D encontrado.